Oi gente, tudo bom? Hoje eu e a Ju está aqui para falar sobre escoliose, que é uma coisa que a Ju tem uma grande experiência, né, Ju? Então a gente vai bater um papo e falar um pouquinho sobre isso. E aí, como é que você descobriu? Quando você era novinha, como é que foi? Eu descobri a escoliose quando eu tinha uns 14 anos. Meu pai viu que eu era um pouco torta. Ele falou assim, eu acho que você tá com um negócio na coluna. E eu, tipo, como assim? Não existe isso, né? E aí a gente fez o teste de Adams e tava com um lado da coluna mais alto que a outra. E foi aí que a gente foi buscar tratamento, ver como que fazia, como que era. Você fez o teste em casa mesmo? Em casa, é simples. Você fica em pé e abaixa assim, como se fosse colocar a mão no chão. E aí uma parte da coluna fica mais alta aqui atrás. Nossa! Ou não. Como que foi? Você teve que fazer algum tratamento, fisioterapia? O que é? A gente foi no médico, um médico muito renomado em Campo Grande, que eu morava lá em Campo Grande na época. Muito grosso, estúpido. Então imagina o seguinte, você pega uma adolescente de 14 anos e ela vai no seu consultório, você fala pra ela que ela vai usar um colete de gesso. Nossa. Por 2 meses e fala assim, não adianta você começar comigo agora e sair daqui falando que não vai fazer, porque você tem que fazer, ou você faz ou você não vai melhorar nunca. Nossa, gente finíssima. Tira, porrada e bomba, né? Ave Maria. Antes disso, ele me manda fazer um raio-x da coluna. Na época, ele mandava fazer um raio-x da bacia também, porque aparece o quanto a pessoa ainda vai crescer, para ver o tipo de tratamento. E aí eu coloquei o colete de gesso. Era um colete todo de gesso, assim, era uma camiseta de gesso, só que eu andava assim, né? Porque o gesso vinha aqui. Então eu só usava camisetona. E eu passei tanta raiva com aquilo, eu chorei tanto na época, de tão feia que eu me sentia, que eu arranquei o colete na faca. Nossa, mas você ficou quanto tempo? Eu fiquei quase 2 meses, eu fiquei um mês e meio. Foi horrível, fui zoada na escola, eu detestava usar aquilo. Nossa, isso é uma coisa que eu devia tratar na terapia, porque eu já tinha até esquecido, eu tinha bloqueado da minha mente. Mas você sentia dor? Era só visual. Entendi. Eu não sentia dor nenhuma na coluna. E aí, com 19 anos, eu fui em outro médico. E quando a gente mediu dessa vez, a escoliose tinha regredido um pouco. O que explica isso é que eu fazia muita atividade física naquela época. Quanto mais a sua musculatura do core tá firme, mais a sua coluna tá estabilizada, né? E aí foi a primeira vez que o médico falou de cirurgia de coluna pra mim. Só que eu com 19 anos, a chance de eu fazer uma cirurgia da coluna ali era 0. Então eu fugi do médico de novo. Aí você voltou quando você já estava em São Paulo adulta? Eu já estava casada e aí eu procurei um médico especialista da coluna. E aí a gente tirou o raio-x e a escoliose que tava em 35 graus foi pra... eu acho que tava com quase 60. Nossa! E aí ele explicou sobre a cirurgia. Foi um médico super tranquilo, explicou bonitinho. E aí eu cogitei fazer cirurgia de coluna e levei o Renato pra conversar com ele. E a nossa maior preocupação era o risco de perder os movimentos da perna. E aí ele falou que esse risco é mínimo hoje em dia, porque a cirurgia é toda monitorada. Eu optei por fazer. O que te fez, se você tinha meio que pânico da cirurgia, né? O que te fez mudar de ideia? A curvatura estava acentuando muito e aí esteticamente era muito feio. Ia pra praia, colocava um biquíni, se andava, as pessoas viam, comentavam, então isso era bem desagradável. E a segurança que o médico passou fez com que eu tomasse a iniciativa de fazer a cirurgia. Então foi meio que uma escolha estética? Não, foi totalmente estética. É uma cirurgia demorada, mas a minha cirurgia foi rápida. Foi cirurgia rápida. Eu acho que foi uma cirurgia de 3 horas. Foi rápido. E aí você fica internada por muito tempo, não? Eu passei uma noite na UTI e fiquei... acho que 6 dias internada. Você passa 1 dia, 2 dias, não sei, completamente deitada, você não levanta. O pós-cirúrgico é muito dolorido. Então, quando eu comecei a achar que eu tava bem, eu comecei a pedir desesperadamente pro médico pra vir embora, porque eu achava que em casa eu ia me recuperar melhor. Só que o problema é que tem um dreno, fica um dreno. Então, enquanto não parar de sair os fluidos, eles
demora, né, pra sair tudo isso. Aí você veio pra casa, aí você já pôde trabalhar? Não. Minha mãe ficou comigo porque eu não conseguia tomar banho sozinha, não conseguia me levantar da cama sozinha. E dói muito. Eu imagino. Ficar muito inchada, eu acho que é por isso que não consegue abaixar. Eu fiquei em casa 45 dias. 45 dias, desde o primeiro dia que Desde você o operou primeiro dia. até voltar ao trabalho. Eu voltei com dor ainda. Mas eu consegui me adaptar bem. Coloquei uma almofada lá na cadeira do trabalho e conseguia trabalhar. Trabalhava às 8 horas, normal. Quando que você voltou a fazer atividade física? Demorou pra ele te liberar? Ele liberou com uns 6 meses. Como eu tava muito tempo sem praticar atividade física e sem me mexer direito e tal, a musculatura ela definha, ela fica muito fraca. Então as dores, na verdade, não eram mais a cirurgia, eram da musculatura fragilizada. Então eu voltei pra musculação, expliquei meu caso pro profissional e eles fizeram um treino mais leve de adaptação. E assim, tirou as dores com a mão. Inacreditável. Comecei a treinar, a musculatura enrijecida, eu não sentia mais dor. Porque aí eu passei a fazer acompanhamento anual. Tirar um raio-x pra ele ver se estava tudo bem. E aí numa dessas eu perguntei se eu podia correr. Ele falou assim, desde que você não corra a longas distâncias. Aí você foi e fez uma meia maratona. Porque quem resolve sou eu, né? O livre-arbítrio existe pra isso. Tô zoando, demorou muito pra fazer a meia. Quando eu comecei a correr, eu prestava muita atenção na minha coluna, porque foi uma época que eu não estava fazendo musculação. Só que aí eu comecei a correr e eu comecei a sentir dor na coluna. Então, o que eu fui fazer? Musculação. E as dores sumiram, nunca tive problema nenhum. Depois da cirurgia, você falou, né, que você volta lá uma vez por ano. Isso é pro resto da tua vida? Então, tem uns tempos já que eu não faço raio-x. Não faço grandes abusos, apesar de correr, já ter corrido, de praticar atividade física. Eu sempre presto atenção no que eu tô fazendo, tenho bastante consciência do que eu posso fazer, do que eu não posso. Alguma coisa começa a incomodar, eu já paro. Então, não tenho mais ido. Você ficou com algum movimento comprometido? As vértebras são assim, né? Cada dedo é uma vértebra. Quando você vai fazer uma cambalhota, um abdominal, elas fazem assim. E elas fazem assim, ó. Também e volta. Quando você põe as hastes e os pinos, isso aqui fica tudo fixo. Então ela fica assim. Então, se eu vou fazer uma abdominal, o meu abdominal não é igual ao seu, que você faz aquele abdominal curtinho, baixadinho. O teu é longo, o meu é que eu tenho que subir com as costas inteiras. Então, pra mim é uma dificuldade tremenda fazer isso. Eu não tenho mais tanta flexibilidade no pescoço, mas não é nada relevante que mude minha rotina. E mesmo assim, você faria de novo? Ficou muito bom o resultado, então eu faria tudo de novo. Você saber que tem uma coisa que tem uma doença que está estabilizada, e o fato da parte estética também é muito relevante, porque eles conseguiram praticamente zerar o grau de escoliose, o que não é comum na idade que a cirurgia foi feita. É que quanto mais cedo você fizer a cirurgia de escoliose, se for um caso cirúrgico, né, mais chance tem de zerar esses graus. Então é isso, se você tiver alguma outra dúvida, deixa nos comentários que a Ju te responde, vai ficar de plantão para dúvidas. Ficam. A gente vai deixar aqui no descritivo do vídeo o link pro post que a Ju vai fazer assim que a gente soltar esse vídeo. A Ju, durante todo o processo, né, de pré-operatório até o pós-operatório, a Ju fez um diário lá no blog pessoal dela na época. Então a gente vai deixar o link aqui pra você poder ler tudo isso lá. Se você gostou do vídeo, curte ele. Se você quiser, assina o canal, que aí você assiste o vídeo antes de todo mundo. E é isso, até a próxima. Beijo, tchau!